Olá, é uma alegria muito grande estar aqui com você, começando a nossa sessão aberta de mentoria. Eu queria dar as boas-vindas a cada um de vocês que fizeram a inscrição para estar participando dessa aula e também falar com aqueles que estarão assistindo essa aula através do YouTube, porque nós estaremos subindo ela para o nosso canal. E se você estiver assistindo por ele, dá um like, se inscreve no nosso canal, que você vai estar ajudando a levarmos essa mensagem e esse estudo para outras pessoas que também, com certeza, crescerão e terão um grande aprendizado. Hoje estaremos trabalhando com o método indutivo de estudo da Bíblia. E nós que temos a experiência de trabalharmos no ministério, temos a palavra de Deus como a ferramenta principal para a nossa atuação, tanto como pastores, como mentores, discipuladores, como para a nossa própria vida, porque a palavra de Deus é um manual de vida para todas as pessoas. Vamos agora começar esse estudo e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida quando você pegar a palavra de Deus para estudar, para entender aquilo que nela está escrito. Com certeza, esse novo olhar vai trazer muitos ganhos, muito aprendizado e crescimento para você e a partir de você para muitas outras pessoas. Eu quero estar compartilhando a tela aqui com vocês para que eu fiz alguns slides que eu tenho usado nas minhas aulas, lembrando que nós estamos num programa que chamamos de Mestres da Pregação. É um programa que nós estamos desenvolvendo, onde ajudamos as pessoas a crescerem e a pregarem a palavra do Senhor, a responderem ao ID do Senhor, pregando a palavra. E para pregar a palavra, nós precisamos estudá-la primeiro. É por isso que nós estamos hoje apresentando para vocês esse método, que é um método indutivo de estudo da palavra, que ele usa a Bíblia como a fonte primária, aquilo que é a base principal. E a gente fala que ele é indutivo, porque ele vem de dentro para fora. Meus queridos, vocês que estão aqui, eu acredito que não é por acaso, eu acredito que se você chegou até aqui, é porque Deus tem propósito no seu entendimento e crescimento espiritual, e por meio desse método, nós nos tornamos aptos a descobrir o significado das Escrituras. Como? Lidando diretamente com o texto. Ao invés de ficarmos impondo as nossas opiniões e os nossos sentimentos sobre o texto que nós estamos lendo, nós vamos procurar encontrar o que o autor quis dizer quando ele escreveu aquela palavra. Nós temos que deixar um pouquinho o nosso entendimento e buscarmos interpretar o entendimento do autor. É muito importante que nós estaremos aprendendo dessa forma, e eu acredito que a partir daí vai ter muito mais efeito aquilo que nós estamos buscando e aquilo que nós estamos construindo, porque a leitura da palavra é a construção de um aprendizado que não termina em nós. Nós aprendemos e a partir de nós outras pessoas aprenderão. Porque eu sempre digo que a obra de Deus, ela é primeiro em nós e depois através de nós. E assim é o conhecimento. Primeiro ele nos ensina e nos revela a verdade, e ao conhecermos a verdade, nós somos usados para proclamar essa verdade para as outras pessoas. E eu coloquei aqui na tela para você que há 3 passos básicos para o estudo bíblico indutivo. São 3 passos que nós seguiremos e, ao fazermos isso, nós vamos perceber muitas verdades que serão reveladas para nós através da palavra de Deus. Quais são esses 3 pontos básicos? O primeiro é a observação.
Nós vamos observar, eu vou destrinchar cada um desses 3 pontos para você. Mas nós começamos observando a palavra de Deus, o texto, observando de uma forma simples, eu vou estar explicando melhor para você. Depois nós vamos interpretar. O segundo passo é interpretação. Nós vamos buscar fontes, recursos, para interpretarmos melhor, o melhor possível, aquilo que o texto da palavra quer nos dizer. E por último, para que tenha efeito, nós precisamos aplicar o que nós estaremos aprendendo através desses textos. Amém, meus queridos? É muito importante. Eu coloquei aqui nesse slide que a observação, ela é a base para uma interpretação e, posteriormente, para a aplicação correta. Por meio da observação, nós vamos verificar o que a passagem diz exatamente. Respondendo a uma pergunta, nós começamos com uma pergunta. O que esta passagem está dizendo? Eu não vou nem perguntar o que Deus está falando através dessa palavra. Não. O que essa passagem está dizendo? Do que essa passagem está falando? Nós vamos observar, tendo um objetivo claro, que é descobrir os fatos dentro desse texto. Eu deixo um lembrete para você aqui, que antes de entrar no texto é preciso descobrir o contexto. Por isso, nós temos que fazer algumas perguntas para o texto. E essas perguntas estão aí. Quem escreveu? Nós vamos procurar quem foi o autor desse livro. Para quem ele escreveu? Qual o público que ele tinha como foco quando ele escreveu aquele livro? É muito importante para nós também sabermos a data e quando ele escreveu esse texto. E depois, algo que é chave para entendermos o texto é buscarmos saber e perceber qual o propósito que o autor tinha quando ele escreveu, o porquê que ele escreveu. Então, é muito importante nós percebermos e entendermos cada um desses pontos, porque cada um desses pontos que nós estaremos observando a princípio, eles vão estar nos fazendo situarmos melhor na compreensão e no entendimento de todo o texto que a palavra de Deus quer nos apresentar. Então, a primeira pergunta que nós faremos é quem escreveu? Vou estar novamente aqui colocando, meus queridos, porque eu acho que para aqueles que são visuais ajuda muito. Quem escreveu a autoria? Nem sempre o autor do texto ele é declarado explicitamente, principalmente na palavra. Alguns textos nós não temos o autor, mas nós vamos, de modo geral, nós vamos buscar informações para perceber. Ainda que não saiba o autor, apesar que a maior parte dos livros nós vamos saber, nós vamos buscar ter algumas informações, ainda que elas sejam mínimas. Sobre o autor, por exemplo, não sabemos ao certo quem é o autor de Hebreus, mas pelo texto rico em informações sobre o judaísmo, nós pensamos que tenha sido um judeu convertido a Cristo. Então, é muito interessante nós começarmos a perceber. Agora, nos outros livros, muitos livros, eles mesmos já se autodeclaram quem foi o seu autor, nós estaremos buscando saber quem foi esse autor. Entender quem foi esse autor, porque a partir daí nós podemos pensar e perceber o porquê ele quis escrever tal texto. Então, a primeira pergunta que você vai fazer para o texto é quem o escreveu. Na segunda pergunta, você fará o texto, é para saber para quem ele foi escrito. Antes de transportarmos o texto bíblico para hoje, para a nossa realidade, nós vamos precisar, meus queridos, entender quem foi o público original pelo qual o autor esteve escrevendo. Pensando também, analisando também qual era a cultura, o contexto daquelas pessoas, se eram gentios, se eram judeus, no que eles acreditavam, no que eles pensavam, qual era o momento histórico
que eles estavam vivendo quando foi escrito esse livro. E eu falo para você que ao respondermos essas perguntas, nós vamos chegar bem mais próximo das respostas e daquilo que é importante no texto para a nossa vida. Então, nós já vamos ter respondido 2 perguntas que já vai ter nos feito perceber muito mais qual é o propósito daquilo que foi escrito. E aí, nós vamos entender quando ele escreveu. Nós vamos procurar saber a data. Ah, não tem a data, mas a ocasião. Por quê? Em que época? Qual o contexto? O tempo é um fator importante para a gente compreender. E nós temos que tentar descobrir. A palavra fala de muitos pontos que ela sinaliza para nós qual foi o tempo, quando foi escrito. E nós estaremos a cada texto que formos ler, buscar saber dessa informação. E algo que é muito importante para a nossa vida é entender os propósitos. O propósito de Deus, o teu propósito e o propósito de quem escreveu o livro que você está estudando. E eu ainda escrevi aqui que é um dos aspectos mais importantes do texto, é o seu propósito. Porque o propósito deve nortear o nosso entendimento acerca do texto. Porque o autor escreveu, foi para registrar fatos históricos, encorajar alguma igreja e as pessoas, solucionar conflitos entre os cristãos. No momento em que descobrimos esse propósito, o propósito principal, nós conseguimos compreender de uma maneira muito mais clara e também objetiva. Então, vamos buscar fazer uma observação com carinho, prestar muita atenção nos detalhes. Você vê que nós estamos começando, não estamos interpretando nada por enquanto, só observando, lendo o texto, fazendo perguntas e respondendo com aquilo que nós temos no texto. Eu não vou fazer uma pergunta, Senhor, e Deus vai me inspirar e eu vou ter a resposta. Não, essa resposta será encontrada no texto. Então, essas 4 perguntas que nós estaremos fazendo, elas têm que ser encontradas no texto. Quem escreveu, para quem, quando e por quê. Tá bom, meus queridos? Nós começamos a estudar, é para estudar de verdade. E ao descobrir esses 4 pontos, nós já vamos ter aprendido muita coisa. Aí nós passaremos da observação para um momento muito importante, que é o segundo passo, é o segundo momento, que eu chamo de interpretação. E qual é o nosso foco? O que nós queremos quando nós chegamos nesse momento, que é no momento da interpretação do texto que nós estamos lendo da palavra. Nós queremos entender que, embora a nossa observação possa nos levar a algum entendimento, é na hora da interpretação que nós vamos conseguir entender muito do significado daquele texto. Interpretar a Bíblia corretamente é muito importante. E nós precisamos fazer isso dentro do contexto textual. Vocês estão vendo que não é que eu sou cético, eu sei que o Espírito Santo nos inspira, ele é o autor dessa palavra, ele inspirou homens a escreverem essa palavra, mas nós temos que pedir para o Espírito Santo nos guiar pelo entendimento dessa palavra. A observação nua e crua da palavra e depois a interpretação dela. Muitas vezes acabamos atribuindo a essas interpretações um sentido assim, como se fosse místico. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque ela foi escrita de uma maneira, eu posso falar assim para você, inteligível. Nós temos capacidade de entender justamente para que a gente possa compreender e fazendo uso das nossas faculdades mentais que o Senhor nos deu. Então, é muito importante descobrir o significado dos fatos. Eu até coloquei aqui um slide para isso. Como descobrir o significado dos fatos? Eu ainda coloquei que existem princípios de interpretação bíblica
que nós vamos ter que seguir se nós quisermos compreender o texto de uma maneira, da maneira com que Deus intentou que nós compreendêssemos. Quais são esses significados, esses princípios? O primeiro princípio é a oração. Ah, pastora Alain, mas a oração, quando nós vamos pregar, a gente tem que orar. Meus queridos, nós temos que orar para todas as coisas. Eu coloco aqui que a oração aparece aqui entre os princípios da interpretação, mas na realidade ela poderia ser o primeiro passo do estudo bíblico indutivo. Pois antes mesmo da observação, é preciso a oração. De qualquer forma, o que nós precisamos saber é que por meio da oração, quando nos colocamos de joelho perante a Escritura, é como se nos colocássemos de joelho perante a Escritura. E aí o Espírito Santo nos ajuda a compreender. Ninguém melhor para explicar um livro do que seu autor. E é por isso que nós oramos, porque nós recorremos ao Espírito Santo, para que ele ilumine as nossas mentes e coração e nos leve a compreender essa palavra. Salmo 119 traz uma série de orações que podem ser usadas para iniciar esse momento de estudo da palavra. No 12, no verso 12, a palavra fala: buscai de todo o coração. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Que a gente possa buscar a palavra de todo o nosso coração. Começando através da oração. É um passo muito importante. E vai ser bênção. Porque quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos. Porque foi ele que mesmo que diz: buscai e encontrareis. Vamos agora aqui ao segundo ponto, depois da oração. Medite na palavra. Ler grandes porções da palavra, a gente... Quero estar explicando esse ponto, que lemos um texto muito grande, vários capítulos. Isso não substitui uma leitura profunda. A Bíblia não é um livro de romance, assim que você pode ler ele de uma maneira desatenta, de forma superficial, não. Você tem que... É o que nós estamos ensinando aqui, o passo a passo. Você está observando. Mas não é só observação. Você observa, vê os pontos principais para conseguir interpretarmos. Então, quando nós estudamos e entendemos os trechos, talvez pequenos trechos, nós conseguimos crescer muito mais no entendimento dele. Então, segundo ponto, depois da oração, é meditar muito na Bíblia, naquele texto que você escolheu. E aí, depois nós vamos chegar no terceiro ponto, que é muito interessante, nós lermos a Bíblia como um livro, porque a Bíblia é um livro que nos mostra Jesus. Em João 5, 39 e 40, Jesus afirmou que toda a Escritura aponta para ele. E ao longo do seu ministério, ele mostrou aos seus ouvintes como eles falavam desde Moisés ao seu respeito. Isso implica, meus queridos, que nós não podemos ler a Bíblia sem conectá-la à presença de Cristo. É assim, o nosso estudo e o nosso foco, a nossa visão é cristocêntrica. Nós enxergamos Cristo em toda a palavra. Ah, mas você está com isso na cabeça? Tudo é Jesus? Tudo é Jesus. Desde lá de Gênesis até lá em Apocalipse, é Jesus Cristo revelado através da palavra. Eu fico com o texto lindo, o início lindo do Evangelho de João, quando o evangelista diz: no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Tudo o que se fez por ele. Nada do que se fez sem ele.
Ele é o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Então, ele é o centro da mensagem da palavra de Deus, da Bíblia. Então, nós estaremos conectando todos os textos que nós lemos, inclusive os do Antigo Testamento, à sagrada e sublime pessoa de Jesus. Leia a Bíblia como um livro que mostra a Jesus. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que nós começamos a analisar o contexto daquilo que nós estamos lendo. Temos que considerar o contexto do texto para compreender qual que é o seu conteúdo. Nós devemos sempre interpretar à luz dos versículos, que vem antes e que vem depois. É o próprio texto, meus queridos, não é mágica, não. Nós vamos tendo uma leitura e um raciocínio lógico, entendendo a unidade. Quando eu falo de contexto, é para entender. Não é um texto isolado, não é um versículo isolado, é a história, é o X da questão. É muito importante isso. Como diz a famosa frase, texto tirado do contexto vira um pretexto. Nós estamos falando sobre um método de estudo. E quando nós estudamos, nós aprendemos, nós entendemos, compreendemos. Mais do que isso faz parte da nossa vida. Aí a gente entra lá no terceiro ponto desse ensino, que eu vou chegar lá. Quando tudo isso vai fazer parte da nossa vida, quando a gente for aplicar. Mas, por enquanto, nós estamos analisando o contexto para fazermos uma interpretação fiel e verdadeira. E aí eu coloco aqui que a Bíblia, meus queridos, ela se apresenta a si mesma. É muito importante você saber disso. A própria palavra de Deus, ela se explica. Por exemplo, eu acabei de citar para você o início do Evangelho de João. Se você pegar o início do Evangelho de João, ele explica o que aconteceu lá em Gênesis. E depois, se você pegar a primeira epístola de João, 1 João, uma das epístolas que estão na Bíblia, uma das cartas que estão na Bíblia, lá ele explica melhor o que ele fala no começo do seu evangelho. Ele fala que Jesus é a luz do verbo, é a luz do mundo. E lá em 1 João, ele explica melhor o que é a luz, o que é ser luz do mundo. Então, a própria palavra, ela se explica. Isso é maravilhoso, isso é lindo e é tremendo. É Deus providenciando entendimentos para que a gente possa ter compreensão da palavra dele. Isso é maravilhoso, meus queridos. Antes de procurar ajuda de fora, nós precisamos procurar a resposta dentro da própria Bíblia, comparando os princípios que estão ali no restante da Escritura. Pode ter certeza, quando você estudar, você vai entender, a Escritura, ela não se contradiz. Embora algumas verdades, elas são até difíceis de conciliar. Mas, contradição de texto, isso não vai acontecer. Apesar da nossa incapacidade, em muitos momentos, de entender de forma correta. Eu acho tão bonito isso aqui, eu quero colocar para vocês. Os textos claros iluminam os textos escuros. Os textos menos claros da Escritura devem ser sempre interpretados à luz daqueles que são mais claros. Significa que sempre que encontramos um texto que parece estar difícil, pode procurar na própria palavra, como eu disse para você. Vocês conhecerão a verdade de uma forma mais clara. A verdade mais clara é sempre preferível aos posicionamentos nebulosos. É que eu quero dizer que a palavra tem partes que é mais melindrosa, é mais difícil de entendimento. Por exemplo, eu que trabalho com a metodologia mestres da pregação, ensinando as pessoas a pregar, a gente fala muito sobre isso para buscar textos que são mais fáceis e entendíveis para as pessoas, para que elas possam entender, porque a nossa pregação ela é para que todos aprendam e entendam a verdade de Deus, que leva e apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito importante. Eu falo, na pregação faz isso. Mas agora, quando é aula, quando é estudo e é ensino, nós até podemos pegar algo mais
complicadinho de se entender, porque aí através da aula nós vamos destrinchando e nós vamos ensinando. Como hoje nós estamos fazendo para você. Eu estou compartilhando com você. Ah, tem até uma outra observação que eu coloquei aqui, que além disso nós devemos deixar que as grandes verdades da Escritura acerca de Deus, de quem é Deus, possa iluminar o nosso entendimento. Deus é amor, Deus é bom e Deus é santo. Ainda que não venhamos compreender tudo, é claro que nós não vamos compreender a totalidade desse Deus. Nós conseguiremos entender alguma coisa. E uma porção daquilo que é Deus que nós conseguimos assimilar já é algo tremendo na nossa vida. Lembrando que por mais que nós aprendamos do Senhor e temos que aprender e crescer nesse aprendizado, conhecer e crescer no conhecimento, nunca nós conseguiremos ter a essência daquele que é Deus. É como se fosse uma formiguinha querendo entender quem é o ser humano. Nós, em relação a Deus, somos muito mais inferiores que a formiguinha em relação a nós. Deus não teria condição de nós entendermos quem era ele ou conhecê-lo. Mas ele, pela sua infinita bondade, ele quis se revelar a nós. E ele se revela de várias formas. Ele se revela na natureza, ele se revela no íntimo do ser humano, ele se revela na história, ele se revela através da palavra. A própria palavra veio para revelar a Deus. E depois disso, ele vem pessoalmente, ele se despe da sua glória e vem como Jesus encarnado aqui na terra para revelar ao Pai. Então, meus queridos, nós estamos falando de um método de estudo indutivo da palavra para estudarmos cada vez mais e aprendermos e conhecermos a revelação de um Deus que é maravilhoso. Então, meus queridos, é uma honra estar aqui com você hoje, falando um pouco sobre isso, sobre conhecer mais de Deus e passando técnicas para que você consiga aprender mais desse Senhor. Vamos continuar aqui. Continuando aqui, pontos para a interpretação que é muito importante. Observe as palavras. Nós temos que, estudando um texto, prestar atenção nos detalhes. Se nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, então nós temos que crer que as palavras, os termos, as expressões que Deus usou conosco, através delas, são muito importantes. Todas elas têm uma finalidade, apesar de usarmos uma tradução bíblica, não ser o texto original, nós precisamos entender que cada palavra que está ali tem um sentido. Eu quero falar para você que eu não tenho dúvida que a partir dessa aula e quando você colocar em prática, não é que nós vamos fazer. O método indutivo é uma das formas que eu uso para estudar. Tem outros métodos também. Mas esse é é o método mais importante, por isso que eu quis compartilhar ele primeiro com você. Você que quer conhecer a palavra e já conhece, já está estudando, use esse método, que eu tenho certeza que vai ser bênção. E depois dessa observação das palavras, de todas as coisas, pegando ela, você tem que comparar. No processo de interpretação é importante que nós possamos ler o texto em várias versões. Eu, por exemplo, tenho várias Bíblias com versões diferentes. Mas hoje você tem internet que você consegue entrar e ver várias versões. Isso vai nos ajudar a ter compreensão melhor do texto. É claro que a gente tem uma versão que a gente gosta mais da Bíblia, mas nós temos que lançar mão de todos os recursos que forem necessários para a gente entender melhor. Agora, esse 8º ponto aqui, ele é muito importante para nós. Fuja dos achismos. A interpretação bíblica que nós estamos propondo aqui é um estudo. E como tal, ela requer o quê? Compromisso com aquilo que você está lendo.
Nesse processo, nós temos que fugir de ficar achando as coisas. A nossa opinião, ela não pode prevalecer a opinião que está no texto. Nós temos que ir à Bíblia, deixando de lado até os preconceitos que nós temos. Ter um coração disposto, uma mente aberta, para que Deus nos ensine aquilo que Ele quer nos ensinar através da Bíblia e do texto que nós estamos estudando. E, para isso, nós precisamos respeitar o sentido do texto. Buscar o significado natural do texto, procurando entender as palavras conforme elas foram escritas, atribuir a elas significado espiritual. Quando não tem indicação disso, nós já estamos viajando na maionese. A Bíblia tem que ser interpretada no sentido literal. Nossa, pastor Alain, então vai levar o pé da letra. Não é isso que eu estou falando, meus queridos. Estou falando no sentido de interpretar o texto. Não adianta ficar viajando. Ai, porque isso era espiritualmente, significava aquilo. Pode até significar. Mas se está no texto, existe um sentido ali. Eu posso, a partir dali, depois, buscar outras interpretações. Mas esse estudo indutivo é interpretar o que o texto está dizendo ou quer dizer. Tá bom? Porque aqui eu ainda escrevo no final que uma interpretação equivocada, ela tem um risco muito sério, porque ela pode gerar uma aplicação depois também equivocada. Isso é muito sério, meus queridos. Respeite o sentido do texto. Ponto-chave para o estudo indutivo da palavra de Deus. Fugir de novas revelações. O que é isso, pastor Alain? Não acrescente nada. Quando nós falamos de interpretação, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a interpretar o que está no texto. Nós temos que ter o compromisso com aquilo. Tem pessoas que, porque Deus vai usar. Tudo bem, Deus, eu peço para o Senhor me usar quando eu entrego a palavra, mas que Ele me use no entendimento e no discernimento da palavra que eu estou pregando. Eu não quero viajar na maionese, é espiritual, o quê? Eu quero ser fiel à palavra que eu prego, porque vai passar o céu e a terra, mas ela não vai passar. O Deus que criou todas as coisas vela pelo cumprimento dessa palavra. Então, nós precisamos ser fiéis a essa palavra, meus queridos. Senão, nós podemos cometer um erro muito sério de estar acrescentando ou tirando alguma coisa que é de Deus. E não pense que nós não teremos que dar conta disso. Com certeza vamos dar. Um tio, uma vírgula que forem tirados, terão que ser prestadas contas ao autor delas. Voltando aqui, meus queridos, o alvo da boa interpretação não é originalidade. Não se procura descobrir aquilo que ninguém jamais viu. Gordon fala isso. E eu repito, coloquei aqui para falar isso para você. Interpretação, nós precisamos procurar o que está no texto. Nós não precisamos inventar, não. Esse texto aqui vem falar sobre isso. Vamos entender o texto, sim, mas vamos ter humildade diante da palavra de Deus. Ela é muito maior que nós. É poder de Deus a palavra dele. Então vamos ter respeito. E vamos trazer o sentido original, o propósito original que Deus tem através da sua palavra. E depois de observarmos e interpretarmos, tendo lançado mão de instrumentos, ferramentas, materiais, aí nós vamos chegar nesse objetivo maravilhoso, que é a aplicação. Qual que é o objetivo dela? É entender como agir a partir das conclusões que nós tivemos quando nós interpretamos o texto. A aplicação, ela responde as perguntas.
Como o significado desse texto se aplica à minha vida? Você vai fazer essa pergunta. Primeiro você vai estudar bastante, interpretar, entendeu bem aquilo que está na palavra. Aí você vai fazer essa pergunta no final. Como isso que eu li e aprendi pode ser aplicado na minha vida? Esse é o ponto culminante. Esse é o ponto culminante do estudo da palavra de Deus. Depois de entender o X da questão, aquele que é o recado de Deus através do texto que você estudou, você vai fazer essa pergunta: como isso pode ser aplicado? Essa verdade ou esse princípio pode ser aplicado na minha vida? Como pode ser aplicado na sua vida? É muito importante. Nós não fomos chamados só para ser meros estudiosos da palavra. Não, não, não. Fomos chamados para ser praticante. Se nós formos capazes de observar e de interpretarmos a palavra, com a ajuda dele, nós seremos capazes de aplicar também essa palavra. Isso é muito importante e esse é um grande esforço que tem que ser dado por todos aqueles que conheceram a verdade, porque a verdade tem que libertar aqueles que a conheceram. E estudar a palavra é conhecer a verdade de Deus. Então, eu até coloquei aqui, deixa eu pôr para vocês um slide, um versículo muito importante para a gente ter esse entendimento. Sobre a aplicação, eu até coloquei um homem olhando no espelho, porque a palavra fala que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. Quer dizer, meu querido, o que nós estudarmos na palavra, o que nós aprendermos, tem que mudar a nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida. Eu falo para você, eu ensino esse método indutivo de aprendizagem, conhecimento, de pesquisa da palavra, para quê? Para que haja transformação na nossa vida. Senão eu falar para você, leia a palavra de qualquer forma. Não, essa aula é para falar para você, estude a palavra e não de qualquer forma. Da melhor forma que você puder. E eu estou te mostrando uma forma, um método, uma estratégia de estudo da palavra. Que você possa aplicar, meus queridos. Que você possa aplicar. Eu tenho aplicado esse método de estudo e Deus tem me abençoado muito, eu tenho crescido muito no conhecimento. Isso tem propiciado, eu tenho na minha mentoria, na mentoria que eu faço com os obreiros, novos pastores, eu tenho passado, esses slides, ele é um slide que eu aplico na minha mentoria. Mas eu quis fazer essa sessão aberta para abrir isso, porque muitas pessoas têm me pedido. Há um tempo atrás eu fiz um projeto que chamava Projeto Bíblia. E muitas pessoas me pediram, pastor, ensina como nós podemos estudar a Bíblia. E por isso eu trouxe esse método e hoje estou passando para vocês. É muito importante. De nada vale um mero conhecimento. Sem a devoção, ele se torna inútil. Devemos lembrar que os escribas, os fariseus, mestres da lei, eram bem devotados, mas eles tinham hipocrisia. Não aplicavam na própria vida deles. Então, que nós não sejamos hipócritas, que não haja hipocrisia, que nós falamos aquilo que nós fazemos. Amém, meus queridos? Falando em aplicação, antes da aplicação, nós temos que saber que a palavra, o que ela diz. E é por isso que a gente observa e interpreta. Depois que a gente entende a palavra de Deus, aí nós temos o dever, até depois de acolher essa verdade, de aplicá-la na nossa vida, sendo transformada a fim de nos conformarmos, nos adequarmos, nos alinharmos com a perfeita imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é chave. A palavra de Deus, ela faz essa obra na nossa vida, sempre com o objetivo de nos transformar à imagem de Deus. Por isso eu trago Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E uma das melhores e principais formas de transformação e renovação da nossa mente e do nosso entendimento está aqui, na palavra de Deus. E não vem de graça, não. Ela vem como resultado de tempo de estudo e de meditação nela. Por isso, meus queridos, estude a palavra de Deus para aprender mais. Eu quero estar concluindo com vocês. Esses pontos são chaves, os 3 principais. Eu coloquei aqui que todo começo é difícil, mas com paciência e determinação, principalmente com a prática, nós vamos conseguir cada vez mais fazermos um estudo bem feito. Até aqui eu apresentei para vocês princípios que vão te ajudar, seguindo eles, vão te ajudar a assimilar aquilo que a palavra trata. Lembrando você que isso é um processo, eu estive aqui apresentando para você um processo de estudo da palavra de Deus, uma estratégia, um método, e ao segui-lo você vai conseguir aprender muito da Bíblia, crescer muito. Eu tenho certeza que, se Deus quiser, você vai ensinar isso para outras pessoas. E com o tempo, a nossa prática de ler é como se os nossos olhos fossem acostumando. Eu vejo essa palavra e é isso. Eu vou lendo um texto, os meus olhos, quando eu começo a ver, eu já vou, peraí, deixa eu observar melhor isso. Eu já começo a observação, eu vou observando. Aí depois que eu li tudo, observei bem, aí eu leio de novo, agora eu falo, não, mas agora eu vou tentar interpretar um pouco disso. Aí eu pego o dicionário bíblico, eu pego uma outra tradução, eu vou fazendo a interpretação. Quando eu consigo absorver bem, aí no final eu falo, Senhor, como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou pôr isso em prática? Isso tem que valer a pena para mim também. E aí eu começo. E vou entendendo que essas verdades profundas, elas fazem a diferença na minha vida. Eu tenho pregado isso para as pessoas. E tem feito diferença na vida das pessoas também. Eu tenho que pôr aqui para vocês verem. Eu trago aqui algo que Tozer diz, um pastor americano, nas palavras dele, ele diz, eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado, o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? E aí ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Meus queridos, eu quero encerrar com esse pensamento dele. O que é mais importante? Ler a palavra ou orar? Os dois são importantes. São como se fossem as 2 asas de um pássaro. Não adianta só orar. Não adianta só conhecer a palavra. E agora, desdobrando isso. Não adianta só conhecer a palavra, se não praticá-la. Então, fica aqui a minha contribuição através dessa aula, para que você estude a palavra. Aplique esse método. Queria falar que eu estou à disposição nas minhas redes sociais. Pode comentar no YouTube, pode comentar no meu Instagram, mandar direct, no Face, mandar mensagem. Eu estou à disposição para o que você precisar nessa área de ensino e aprendizagem, crescimento através da palavra de Deus. Eu espero verdadeiramente que esse conhecimento tenha colaborado com o teu aprendizado. Dá um clique aqui se você gostou dessa aula, compartilhe com outras pessoas, se inscreve no nosso canal e fica aqui um desejo de coração que Deus te abençoe, que você cresça cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, que é o conhecimento do próprio Cristo. Que Deus te abençoe.